Você já ouviu falar sobre política da morte? Aqui no programa Vira e Mexe o termo necropolítica surge na nossa conversa. Vamos entender do que se trata? Estamos com Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco, psicanalista e doutor em filosofia, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Vamos começar explicando, então, o que é esse termo, necropolítica, da onde ele surge, o que ele quer dizer? Bom, o termo necropolítica, ele foi cunhado por um filósofo camaronês, um cientista social camaronês, chamado Achille Mbembe, que recentemente foi publicado no Brasil pela editora N-1, mas que vem sendo lido há muito tempo em outras línguas. Outros termos parecidos com necropolítica já existiam, como tanatopolítica, etc., mas o Mbembe foi responsável por ter pensado e elaborado conceitualmente a relação entre o poder e a morte de forma mais aprofundada do que outros autores vinham fazendo. Sim. A grande novidade trazida pelo Mbembe foi ter colocado no centro da reflexão política uma discussão sobre os modos e as formas pelas quais o poder político, de diferentes maneiras, se apropria da morte como um objeto de gestão. Isto é, o poder, ele não só se apropria da vida, das formas de vida, o poder não apenas nos limita, estabelece normas sobre como nós devemos viver, agir e nos conduzir, mas, é isso que aponta Mbembe, o poder também decide e toma medidas a respeito de como devemos morrer e de quem deve morrer e o que deve acontecer com essa morte, com esse corpo. Sim. Por que aqui no Brasil hoje a gente fala tanto sobre necropolítica? Acho que é uma pergunta super importante, afinal de contas, o termo cunhado por Mbembe escapou da mão do Mbembe, escapou da pena do autor e ganhou vida própria, se tornando um conceito político essencial para movimentos sociais, para pesquisadores, para intérpretes da nossa contemporaneidade. Em primeiro lugar, creio que no Brasil nós tenhamos que colocar formas de gestão necropolítica com outras formas de gestão da vida. Isto é, não se trata de pensar que a necropolítica é a única maneira do poder gerir as mortes e gerir os mortos. A necropolítica no Brasil, ela entra, digamos assim, num dispositivo mais complexo em que ela se encontra, por exemplo, com o racismo, com o discurso do inimigo interno, com o neoliberalismo e com outras tantas racionalidades que compõem a lógica do poder no Brasil. E pensando especificamente na necropolítica, o Brasil, bom, nós o sabemos, as forças de segurança no Brasil são responsáveis pela gestão violenta e mortífera das populações nas periferias do nosso país. Podemos ver o caso de São Paulo, podemos ver o caso de Rio de Janeiro e tantos outros, né? Essa maneira de você administrar uma população, gerindo também as formas de morrer, definindo quem vai ser morto e como vai ser morto, isso é propriamente, segundo Mbembe, necropolítico. Tudo isso que você citou é muito presente no Brasil nesse momento, realmente. Falou sobre o racismo, sobre a questão da política neoliberal, e tudo fica muito claro quando a gente pega o Rio de Janeiro como exemplo, que tem essa guerra às drogas declarada pelo governador Witzel. O que ele exerce é, de fato, a necropolítica lá no Rio de Janeiro? Eu acho que, sem dúvida alguma, é possível ler as políticas do governador Witzel no estado do Rio de Janeiro como tendo um caráter marcadamente necropolítico. Pegando a obra do Mbembe, nós poderíamos pensar que duas coisas caracterizam a necropolítica. Em primeiro lugar, não apenas fazer morrer, não apenas produzir a morte, mas mais do que isso, gerir condições mortíferas. O que isso significa? Significa que trata-se de fazer com que determinadas regiões estejam submetidas permanentemente a um controle das condições necessárias para a sobrevivência em níveis mínimos, a um controle dos processos de circulação marcados pelo risco permanente da morte, por exemplo. Sim. Isso também é necropolítica. Quando você pensa, por exemplo, então, na gestão da segurança pública em certas regiões periféricas do Brasil, como responsável por
exercer permanentemente naquela população o medo de ser morto a qualquer momento, fazendo com que o estado de exceção se transforme em norma nessas regiões, para citar um outro autor, o Giorgio Agamben. Bom, isso é, de certa maneira, uma gestão necropolítica dessas populações. E, em segundo lugar, outra coisa que eu acho absolutamente importante para pensarmos a necropolítica é tirarmos o olhar apenas do Estado para pensarmos como que essa gestão da morte ela se faz por meio de uma série de outros atores que passam, então, a também se responsabilizar pela produção da morte em larga escala, junto ou não com o Estado. É o caso do narcotráfico, por exemplo. Sim. É o caso das milícias, por exemplo, que são entidades que são agentes ambíguos do Estado e, ao mesmo tempo, fora do Estado, mas também responsáveis pela administração dessas condições mortíferas em diversas regiões do Brasil, marcadamente no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de necropolítica, é muito relacionada à questão da segurança pública. Se ignora todas as outras políticas públicas que precisam ser desenvolvidas numa região? Eu tenderia a pensar que a necropolítica ela é um conceito-chave para pensarmos outras áreas para além da segurança pública. É possível dizermos, por exemplo, que temos uma saúde que opera necropoliticamente na medida em que, de novo, produz condições mortíferas em determinados equipamentos de saúde, em determinados serviços, como traço fundamental de administração de certas populações. Porque daí o que me leva a pensar é que você vai lotar o serviço público de saúde, mas ao mesmo tempo você não vai investir porque você quer que aquelas pessoas que vão para o sistema morram de fato. Exato, exatamente. Morram ou vivam em condições tão mínimas, tão limítrofes, que a relação ou a distinção entre vida e morte passa a ser muito, muito pequena. Além disso, em um outro setor super interessante para pensarmos a necropolítica para além daquilo que disse o Bembe, é, por exemplo, a gestão cemiterial, a gestão dos cemitérios. É importante lembrar que em São Paulo se esteve discutindo recentemente a privatização dos cemitérios de São Paulo. Isso parece uma pauta lateral, uma pauta sem muita importância, mas a gestão cemiterial, ela é uma das etapas fundamentais do processo de administração dos corpos. Todos os corpos vão passar pelos cemitérios. Sim. E, a depender da gestão cemiterial, a depender da maneira como se olha a administração dos corpos, você pode, por exemplo, produzir maior número de cadáveres não identificados ou não reclamados, por exemplo. E, obviamente, isso faz parte de uma política ou de uma necropolítica que se dá quase que de forma invisível. A gente olha muito para a segurança pública, sim, porque ali a necropolítica aparece explicitamente nas intervenções policiais, nas intervenções das milícias, etc. Mas há, por exemplo, todo esse campo de gestão da morte que é muito menos visível e muito mais silencioso. O caso dos cemitérios, como eu mencionei, sim, o caso da administração dos IMLs, o caso da administração dos necrotérios universitários. Todas essas situações são formas de gerir mortos e gerir populações de corpos. Que curioso.